Olá pessoal, mais um papo teológico. Hoje nós vamos falar sobre o escapulário do Carmo. Vamos falar um pouquinho sobre liturgia também. Espiritualidade e liturgia, portanto. Mas antes eu quero convidar você a me ajudar na evangelização. Primeiro, inscrevendo-se no canal, se você ainda não é inscrito, clicando no sino para ativar as notificações, se possível, clicar no joinha, gostei. Se você gostou, compartilhando esse vídeo. Assim você ajuda a forçar o YouTube a recomendar esses nossos vídeos aqui para mais e mais pessoas. Bom, hoje é dia 15 de julho, amanhã vamos celebrar a festa de Nossa Senhora do Carmo. E eu percebo que muita gente não sabe muito bem o significado do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, e muita gente o usa de maneira errada, com uma ideia errada do que seja o escapulário. Então eu gostaria de comentar aqui, fazer um rápido estudo sobre a história e o significado deste sinal distintivo que é o escapulário. Bom, nós estamos falando do Carmo. Carmo é uma simplificação da palavra Carmelo. Carmelo é o nome de um monte em Israel, o monte no qual o profeta Elias eliminou os 450 sacerdotes de Baal, né? Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, depois você pode conferir. O Monte Carmelo. Carmelo significa vinha do Senhor. É um monte conhecido pela sua beleza, aclamado na Bíblia como um monte que expressa a beleza do Senhor. E lá o profeta Elias tinha uma gruta, lá ele se refugiou quando fugia do rei Acabe, na perseguição de Jezabel. Basta você ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, que você vai entender melhor. 17, 18, 19, a história do profeta Elias, grande contemplativo, grande profeta de Israel. Bom, agora vamos fazer um recorte. Entramos no Novo Testamento, atravessamos o primeiro milênio. No início do segundo milênio, a Europa está promovendo as cruzadas, quer dizer, recrutando soldados para irem à Terra Santa libertar os santuários, né, os lugares sagrados onde Cristo Nosso Senhor viveu. Sabemos que é um tema meio controverso, porque foi usado de intolerância religiosa, de muita violência, muito sangue foi derramado em nome da religião, mas guardadas as devidas especificações da época, né, a mentalidade da época, as cruzadas foram um movimento importante que levaram milhares e milhares de europeus para Israel. E acontece que alguns poucos cruzados, depois de terem cumprido sua missão, decidiram ficar na Terra Santa, não voltar mais para a Europa. Se dedicaram a uma vida contemplativa e se refugiaram no Monte Carmelo, querendo seguir o caminho do profeta Elias. Por isso escolheram um hábito marrom, como era o hábito dos pobres, mais ou menos como era o hábito dos franciscanos. São Francisco tinha acabado de fundar a Ordem dos Frades Menores. O marrom aí é porque o hábito era feito de material bem rude, geralmente sacos de estopa, né? Tecido realmente mais disponível, mais barato. Bom, esses cruzados então deixaram a espada e vestiram o hábito, passaram a viver no Carmelo como eremitas. Eremita quer dizer um monge solitário, um monge que vive sozinho no meio do deserto, no meio da montanha para contemplar Deus, buscar a face de Deus. Depois eles se juntaram, chegaram a formar um convento e passaram a ser chamados de os Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Uma ordem contemplativa em honra da Mãe de Deus. A primeira ordem contemplativa em honra de Nossa Senhora. E aí passaram a ser chamados, então, de carmelitas, os frades carmelitas. Depois eles voltaram para a Europa, inicialmente para a Sicília, na Itália, depois toda a Itália e toda a Europa, e foram fundando conventos. Aí veio logo o ramo feminino, as irmãs carmelitas. Historicamente, os frades foram se tornando apostólicos, quer dizer, de vida ativa, trabalhando em paróquias, em missões, e as monjas, as irmãs, dedicando-se só à vida contemplativa, nos mosteiros. Então, vida ativa, vida contemplativa.
os homens estão na vida ativa, embora tenham também na sua espiritualidade diária momentos de contemplação, mas as irmãs são exclusivamente contemplativas e vivem no claustro, né? Vivem fechadas, numa espécie de cela, numa prisão, por amor a Jesus, se consagram totalmente à vida de oração e a sacrifícios pelos sacerdotes, pelos missionários. Bom, essa é a Ordem do Carmo. Havia um frade carmelita inglês chamado Simon Stock, que no ano 1251, tendo pedido um sinal a Deus, porque a Ordem do Carmo estava sendo muito perseguida, correndo o risco até de ser extinta, o sinal veio através de uma visão. A Virgem Maria, com o menino Jesus no colo, apareceu a São Simão, ela mesma vestida com o hábito da ordem recém-fundada, da Ordem dos Carmelitas. E ela entregava a ele um escapulário. O que é o escapulário? Originalmente, vamos ver aqui está uma imagem dessa aparição, dessa visão que São Simão teve. A Virgem Maria, com o menino Jesus, entregando essa peça de tecido aos primeiros carmelitas. Portanto, a São Simão Stock, esse que está na direita aqui, segurando o tecido. Veja, é uma faixa retangular de tecido marrom com um buraco no meio para colocar a cabeça, para passar a cabeça. É chamado de escapulário porque fica aqui sobre as escápulas, quer dizer, sobre os ombros, né, esse osso do ombro. Escapulário. Veja o que é o escapulário numa carmelita hoje. É esse tecido, essa camada de tecido, essa faixa de tecido marrom que vem sobre o hábito. O hábito é o que está de baixo, né? Aí por cima vem essa peça também marrom, chamada escapulário. Então a Virgem Maria deu esse escapulário, pediu a Simão que usasse essa peça por cima como um escudo, que seria um sinal de privilégio daqueles devotos dela que seguissem Jesus Cristo mais de perto, por uma vida contemplativa, com aquele zelo de Santo Elias. Santo Elias, o profeta, né, do Antigo Testamento, que eu mencionei, é o santo, por excelência, zeloso, ardente de zelo pela causa do Senhor, aquele que quer recuperar os direitos de Deus. Essa é a espiritualidade de Elias, que marcou tanto os primeiros carmelitas. Então a Virgem Maria dá o privilégio de uma morte santa, a garantia de uma ida para o céu após a morte, a quem usar com piedade o escapulário. É claro que não tem nada de superstição e de magia, né? Não tem a ver, primeiro, com proteção das coisas materiais. Não quer dizer que você, usando o escapulário, não vai sofrer acidente, não vai pegar doença. Não é para isso o escapulário, hein? O escapulário tem a ver com a salvação eterna. A Virgem Maria prometeu que quem usasse o escapulário iria para o céu. Teria a proteção, a intercessão dela na hora da morte. Porque é isso que verdadeiramente importa, né? E aí, depois, os papas foram ampliando essa devoção do escapulário para que pudessem ser usados também por pessoas que não são religiosos carmelitas, não são monjas e nem frades carmelitas, né? Então, aos poucos, esse escapulário foi diminuindo de tamanho. Por exemplo, tomando essa forma, né? Um retângulo de tecido atrás, um retângulo à frente, com uma faixa de um lado do outro. E foi diminuindo ainda mais, até, por exemplo, chegar nessa forma. Mas veja, é um pedaço de tecido da cor do hábito dos carmelitas, simbolizando aquela faixa, essa faixa aqui que as irmãs usam, que os irmãos usam, que cai para frente e para trás em sinal de proteção, de escudo, né? Então esse é o escapulário verdadeiro da Virgem Maria. Então quem vai usar o escapulário, primeiro, tem que receber uma bênção do sacerdote. O ritual de bênçãos da igreja, né, nos traz essas informações. O sacerdote tem que fazer a bênção e a imposição do escapulário. Então é um padre que vai abençoar e vai colocar sobre mim o escapulário. Não posso comprar o escapulário, mandar benzer e eu mesmo colocar, porque é um rito, né? E tem um rito, uma oração muito bonita, só para vocês terem uma ideia, né? Depois da bênção do escapulário, o sacerdote diz:
recebe este hábito com que és admitido na Irmandade da Família Religiosa do Carmo, dedicada à bem-aventurada Virgem Maria, e procura, com a ajuda da mesma Mãe de Deus, para a glória da Trindade, o bem da Igreja e dos homens, cada dia revestir-te de Cristo, que nos remiu com o seu sangue. Então, o sentido do escapulário é aquilo que nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, né? O apóstolo Paulo diz: revesti-vos da armadura de Deus. Então, o escapulário, a primeira vez que nós recebemos o escapulário, ele tem que ser de tecido, né? Mesmo que seja bem pequeno, como esse meu ou como esse da imagem que você está vendo. E o rito diz, então está aqui, ó. É o número 1209 do ritual de bênçãos. Quanto à bênção e imposição, será usado o escapulário na forma definida para a irmandade ou associação de que se trata. Depois poderá ser substituído por medalha benta. Então, no rito da bênção e da imposição, tem que ser de tecido, né, porque é um hábito religioso, é um hábito carmelita. Depois, para não ter que usar sempre o tecido, que vai sujar, vai molhar, vai estragar, você pode substituí-lo por uma medalha. Por exemplo, né, aqui o escapulário de metal, de prata ou outro metal, você pode usar no dia a dia. E nem precisa, se não quiser, nem precisa pedir ao padre que abençoe de novo esse escapulário de prata. O importante é a bênção do escapulário com imposição. Depois você pode guardar, se quiser, esse de tecido, guardar numa carteira, guardar numa gaveta, em algum lugar, e usar no dia a dia o escapulário em forma de medalha, né? Porque a bênção é sobre você, não é sobre o objeto, tá certo? É daí que surge essa devoção do escapulário de Nossa Senhora, essa proteção da Virgem Maria na hora da morte, a garantia de irmos para o céu. Quem for devoto dela, né? E quem mantiver, né, cultivar o espírito do Carmo, o espírito do Carmelo, que é o espírito do profeta Elias, o zelo pelas coisas de Deus, defender os direitos de Deus, ter uma vida minimamente contemplativa, momentos de oração diariamente. Então veja, se você não vai se confessar, não foge do pecado, se você não comunga, não vai à missa aos domingos, se você não procura rezar, ler a palavra de Deus, fazer leitura orante, então, meu filho, pode usar 1 milhão de escapulário um em cima do outro que não vai ler o de nada. O escapulário não é mágica, tá? É um sinal que nos lembra, primeiramente, do nosso compromisso de seguir o espírito da Ordem do Carmo, a Ordem do Carmelo. Quem usa o escapulário participa da família do Carmelo. Então, que Deus conceda a você que vai usar o escapulário, que já usa, se você usa sem ter recebido a imposição, você pode fazer corretamente, procurar então um sacerdote, pedir que ele abençoe o escapulário de tecido e faça a imposição do escapulário segundo o ritual da igreja. Não é tirando de trás da orelha, não, a oração não. Tem um ritual próprio para isso, certo? Pode pedir ao sacerdote que ele vai fazer isso. Bom, eu termino com uma dúvida que alguém mandou sobre, na liturgia, em que momento se deve fazer a inclinação, a vênia, né? Muita gente confunde aí o que o missal diz sobre a vênia ou a pequena inclinação, inclinação de cabeça, né? Que são aqueles momentos em que a gente faz assim na liturgia. Primeiro, é importante lembrar, não é obrigatório todo mundo fazer isso, só quem pronuncia as palavras, certo? Então, o sacerdote, o diácono, só quem está lá pronunciando as palavras. Os leigos, se quiserem, podem também, mas não são obrigados. Então, instrução geral do missal romano, número 275. Pela inclinação se manifesta a reverência e a honra que se atribuem às próprias pessoas ou aos seus símbolos. Há duas espécies de inclinação, ou seja, de cabeça e de corpo. Inclinação de cabeça, você só mexe a cabeça, só mexe o pescoço. Inclinação de corpo é quando você dobra levemente a coluna. Face a inclinação de cabeça, quando se nomeiam juntas as três pessoas divinas, portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a inclinação de cabeça, quando eu falo, ou então a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente inclina a cabeça, né? Depois, faz-se a inclinação de cabeça toda vez que se pronuncia o nome de Jesus,
não é o nome Cristo. Tem gente que pensa que toda vez que fala por Cristo nosso Senhor, tem que fazer inclinação. Não. Toda vez que se faz menção ao nome de Jesus. Portanto, na hora da missa, né, o padre faz o oremos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, é só ao nome Jesus que se faz reverência. Não é a Cristo nosso Senhor. Quando fala Cristo nosso Senhor, não faz reverência nenhuma, certo? Só quando se pronuncia o nome Jesus, quando se pronuncia o nome Maria também, né? Por exemplo, na oração eucarística, quando se fala da bem-aventurada Virgem Maria, inclinação de cabeça. Não é para fazer inclinação profunda, não. Inclinação de cabeça só. E quando se nomeia o santo em cuja honra se celebra a missa. Então, portanto, se hoje é o dia de São José, então quando eu falo o nome São José, nesse dia de São José, eu faço a inclinação de cabeça para ele. Ou se é o dia de Santa, sei lá, Escolástica, quando eu pronuncio o nome dela, eu faço inclinação de cabeça toda vez que eu pronuncio esse nome. Então essa é a inclinação de cabeça. A inclinação de corpo, que é aquela mais profunda, se faz ao altar. Toda vez que se passa diante do altar, se faz a inclinação de corpo. A não ser que haja ali o Santíssimo Sacramento. Se for depois da consagração do pão e do vinho, então o Santíssimo Sacramento está sobre o altar, aí não é só inclinação profunda, mas genuflexão, isto é, colocando o joelho direito no chão, né, adorando o Cristo. Um outro momento que pouca gente sabe, que se deve fazer também inclinação profunda, e aí sim todo o povo deve fazer, porque todo o povo reza junto, no símbolo, quer dizer, no credo, quando nós dizemos e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, por exemplo, no símbolo niceno, né? Ou então no símbolo apostólico, que é aquele mais comum que a gente usa, toda vez que fala, né? Nasceu da Virgem Maria, né? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Nessas palavras, a gente faz a inclinação profunda. Durante essas palavras. Uma observação, no tempo do Natal, aliás, na oitava do Natal, que começa na noite do Natal e vai até o domingo seguinte, né, até o dia 1º de janeiro, durante aqueles 8 dias, nós, ao invés de fazermos só a inclinação profunda a essas palavras, nós nos ajoelhamos para contemplar o mistério da encarnação. Certo? Então tá aí a explicação de acordo com o que o missal romano diz. Fazemos inclinação de cabeça toda vez que se pronuncia o nome Jesus, o nome Maria e o nome do santo do dia. Fazemos inclinação profunda, que é aquela que se dobra a coluna, toda vez que passamos diante do altar e toda vez que pronunciamos o mistério da encarnação do Verbo no credo. Né? Nasceu da Virgem Maria. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Durante essas palavras fazemos também inclinação profunda, inclinação do corpo. Espero que, conhecendo mais a nossa liturgia, nós amemos mais também a Santa Missa, participemos com mais profundidade desses santos mistérios. Deus abençoe e viva Nossa Senhora do Carmo!